Não existe fracasso no erro. O fracasso está na desistência. E o Walter Franco, lá em 1972, que é que vai nessa cabeça, irmão? Mas esse mesmo Walter Franco, mais tarde, em 1978, lançou, né, um disco, e nesse disco, na época disco de vinil, era um álbum, né, um long play, ele colocou uma música que vale muito, que é uma música que trabalha com uma noção muito bonita, que é Coração Quieto, que tem uma das frases mais belas da música brasileira e que você conhece. Você lembra da ideia dele, né, do Walter Franco, porque essa frase é repetida, e ela serve para mim, serve para você, serve para que a gente conduza, né, nosso caminho, nossa trajetória, né, nessa direção, nessa percepção, quando ele diz tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é apenas questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mente quieta não é mente parada, inclusive porque água parada fede. Mente quieta é aquela mente que não está perturbada. Perturbada pelo quê? Pelo que não deveria ter feito, ou pelo que deixou de fazer e deveria tê-la. Uma mente quieta é aquela mente que tem um sossego. E você e eu conseguimos isso algumas vezes, outras não. Uma das coisas mais curiosas é que quando a gente vai ser apresentado, né, num lugar, quando vai fazer uma palestra, quando tem algum evento, as pessoas leem da gente o currículo vitae. Isto é, teu curso de vida. E o currículo vitae, a gente registra só os nossos sucessos. E isso não existe, porque nenhum e nenhuma de nós tem apenas sucesso naquilo que faz. Nós temos deslizes, imperfeições, nós temos escorregões naquilo que fazemos. Aliás, uma parte do mérito vem quando você é capaz de, face ao desencontro, face à dificuldade, não desiste. Quero lembrar, algumas pessoas confundem e esquecem que em larga escala, claro que vaca não dando leite, você precisa buscar, mas essa busca não é livre de dificuldade, de agonia, não é livre daquilo que te coloca em estado de tensão e até de equívocos, de erros. Tem uma frase que circula por aí que é muito estranha, que diz que a gente aprende com os erros. Claro que não. A gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor modo de aprender é errar bastante. E é claro que não. A gente aprende com a correção dos erros, especialmente com os erros das outras pessoas. Claro que se aprende com o seu próprio erro, se der tempo. E há algo que eu aprendi, acho que você tem uma noção muito clara. Quantas vezes você erramos algumas coisas na vida, no afeto, no trabalho, no planejamento, na dedicação, no cuidado, com filhos, com filha, com amigos, claro. Eu nunca me esqueço de uma situação com o Pedro, em que eu até, sem querer, mas devia ter prestado mais atenção, dele tirei, né, a ideia de dedicação, esforço e mérito, porque ele estava fazendo, se não me engano, acho que 10 anos de idade. E ele ganhou de presente, não sei se vocês se lembram, existia há um tempo, uns aviãozinhos de montar. Né? Você ganhava de presente uma caixa que vinha com um aviãozinho todo desmontado e você montava. E ele ganhou aquilo e veio correndo para me mostrar aquilo. E eu peguei e fiz uma coisa absolutamente desastrosa. Eu montei. E quando eu terminei de montar, eu mostrei para ele sorrindo, e ele ficou olhando, entristecido. Eu disse, você não gostou? Eu falei, não. E ao modo dele, naquela idade, eu já não distingo mais o que de fato, né, era aquilo, como é que eu compreendi. Ele disse mais ou menos o que eu vou dizer agora.
Você não devia ter feito isso. Primeiro, porque você é professor. E no lugar de fazer no meu lugar, você tinha que ter me ensinado a fazer. Porque ao fazer no meu lugar, agora vai acontecer o seguinte: quando eu precisar fazer de novo, eu vou ter que depender de você. Segunda coisa, ele disse: você tirou o meu prazer de montar. E eu queria ter feito. Você já imaginou que gostoso eu queria ter feito? Porque em algumas situações, essa ideia é de apenas deixar para outra que se cuide em relação a isso. E é claro que aquilo foi um equívoco da minha parte. Mas o que eu lembrei? Algo que vale para você e para mim. Teu erro não te define. Isto é, se você e eu erramos em alguma coisa, aquilo não é definitivo. Portanto, não há como não ser mais daquele modo. Não há como corrigir isso. Não há como reverter aquela condição. Teu erro não te define, meu erro não me define. Isso significa, sim, que eu sou capaz do erro, mas eu não sou capaz só do erro. Ainda assim, nenhum e nenhuma de nós é imune ao erro. E aí o currículo vitae, isto é, teu currículo de vida, ele é um pouco fantasioso. Um dos maiores pensadores da nossa história, Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro e aqui falecido, escreveu um dia algo que toda vez que alguém me elogia em excesso, eu me lembro do Machado de Assis quando ele afirmava: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade, significa que, então, eu não tenho mais como errar. Sou cadáver. Quero lembrar algo que acho que você sabe. Só o cadáver é perfeito. Porque a palavra perfeito em latim significa feito por inteiro, feito por completo, terminado. Parênteses, há pessoas que você vai entrevistá-la, né, numa atividade de emprego ou de admissão, de nomeação. Diga para mim algum defeito teu. Eu sou perfeccionista. Desde quando querer as coisas certas é um defeito? É que a pessoa, ao dizer isso, está querendo dizer que ela não tem defeito nenhum. E, portanto, é uma forma de arrogância. E é interessante porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e, vez ou outra, eu tinha que nomear algum assessor, alguma pessoa que, além da formação, né, da organização, tinha eu que examinar dela o currículo. E eu pedia para a pessoa, além de me mandar um currículo vitae, para ela me mandar também um currículo mortis. Isto é, o que ela fez e deu errado. Porque você não conhece alguém só pelo que ela fez e deu certo. Nenhum e nenhuma de nós é desse modo. Para você saber de alguém, você tem que saber também o que ela fez de errado e não desistiu. Não existe fracasso no erro. O fracasso está na desistência.